Boa noite, irmãos. Nessa noite nós vamos começar cantando uma música que fala que o nosso Deus, Ele tornou água em vinho, que Ele abriu os olhos do cego. Que Deus maravilhoso é esse que se encarnou em Jesus Cristo para nos mostrar não só o seu poder, mas também o seu amor. E esse Deus, Ele é grande, Ele é invencível. E se Ele está por nós, se Ele é por nós, quem será contra nós? Que você possa louvá-lo nesse momento, lembrando de quem Ele é. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas no seio ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E essa próxima música que nós vamos cantar fala sobre a graça do Senhor, o seu favor imerecido que se estendeu a nós. E tudo isso foi por amor. E em troca de sermos alcançados por tão grande amor, nos cabe entregar a nossa vida a Ele e deixar que Ele seja o dono dela. Vamos cantar? Foi teu imenso amor que me conquistou, e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor.
coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, minha mão me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu irmão me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Boa noite, queridos irmãos da Igreja Fonte e demais irmãos que estão aqui nos assistindo através do culto online. Alguns de vocês já nos conhecem. Contudo, eu gostaria de apresentar a minha família. Tá? Me chamo Roberto, eu sou casado com a Valna e juntos, em uma só carne, fomos agraciados com a bênção de duas criaturinhas lindas, que é o Heitor e o Pedro. Tá? Essa semana ela foi rica em muitos acontecimentos, dentre eles um que a gente precisa destacar em especial e que mobilizou toda a sociedade internacional, que foi o assassinato de mais um negro, que foi o George Floyd. Tá? Ele teve sua vida desnecessariamente interrompida. É mais um filho que partiu, mais um irmão que se foi, mais um pai de família que dá adeus, mais um de uma série de decorrentes óbitos que foram mediados pela intolerância em função de um único motivo, o racismo. Em Gênesis 4:10, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, depois que ele foi assassinado por seu irmão Caim. Eu acredito que nosso Senhor Jesus, nosso Deus, continua a ouvir essas súplicas. E aí eu me questiono, onde vamos parar? Quando vamos parar? O pecado, ele está devastando a vida das pessoas. E as nossas súplicas, pela graça, misericórdia e cura de nosso Senhor, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, elas estão doentes no pecado. Nós acreditamos que Jesus é realmente a única resposta e esperança. Eu acredito, enquanto cristão, que devemos condenar veementemente o racismo e, com todas as nossas forças, devemos combatê-lo. Precisamos combater o mal e a maldade em todas as formas e de intolerância e desigualdade, seja ela através do racismo,
preconceito e de forma geral. Em Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu queria apresentar para vocês 3 pontos que são bastante relevantes. O primeiro deles é que sabemos que os negros em toda a nossa história sofrem frequentemente e são tratados de maneira diferente dos brancos, e não para melhor. E sabemos também que somos iguais perante Deus. Precisamos afirmar o valor de toda a vida, independente de cor, gênero ou etnia, porque todo ser humano carrega a imagem de Deus e são pessoas pelas quais Jesus morreu. Precisamos recorrer à justiça sempre. Esse é o segundo ponto bastante importante. E diante de todas as pessoas de cor que sejam vítimas de atos criminosos, incluindo aqueles retaliados pela polícia, a gente precisa sempre recorrer à justiça. Não podemos negar os fatos. Continuamos a agradecer a Deus pelos bons e nobres oficiais da lei. Contudo, a justiça deve punir de forma justa para que os oficiais que cometem esses atos criminosos não voltem a fazê-los. E por último, não menos importante, devemos orar. Orar diariamente pela igualdade para todos. Peçamos ao Senhor que nos mostre maneiras pelas quais perpetuemos ou toleramos ideologias racistas. Precisamos entender que existem sistemas na sociedade em que as pessoas de cor atualmente têm pouca ou muitas vezes nenhuma voz. Em função disso, criemos intencionalmente relacionamentos com aqueles que são diferentes de nós e que façamos um convite para que eles participem de nossa vida diária. Eu acredito que atitudes assim nos abençoará e ajudará a nos relacionarmos com mais empatia e compreensão. Dito isso, vamos orar. Senhor Deus, gostaria primeiramente de agradecer a Ti por nos fazer a Sua imagem e semelhança. Para Ti, Pai, não há diferenças entre homens e mulheres, velhos e crianças, ricos e pobres, negros e brancos. Todos somos, diante de Ti e para Ti, filhos amados. Contudo, Pai, o nosso coração impuro nos leva ao longo da história a presenciarmos atos de dor, intolerância, desigualdade e preconceito contra as pessoas de cor. Com isso, Pai amado, oramos humildemente a Ti, para que atos como o que vimos essa semana sejam sentidos, percebidos e tolerados pelo coração do ser humano, e que Tu possas, por Tua bondade e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, fazer prevalecer relacionamentos de amor, de cuidado e principalmente de igualdade entre as pessoas. Que Tu possas, Senhor, nos fazer sempre e mais a Sua semelhança. Pai, que nossos policiais, os quais têm a função de defender a ordem, a justiça e a integridade das pessoas, que Tu possas capacitá-los sabiamente nesta função, e aqueles que se desvirtuam dela sejam julgados de forma justa pelos seus atos. Assim Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manancial
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Boa noite, tudo bem? O que é considerado uma pessoa de autoridade? Normalmente alguém que exerce algum cargo de influência ou exerce algum cargo superior é considerado alguém de autoridade no nosso meio. Nesses dias de pandemia, é comum vermos nos telejornais e nos programas de entrevista alguma autoridade no assunto falando sobre os acontecimentos do Covid-19. Também é comum vermos autoridade sendo associada a algum tipo de conhecimento que a pessoa possui. Além disso também, a autoridade às vezes está relacionada a uma questão prática. Por exemplo, um médico, cirurgião cardíaco, que é o melhor na sua área, ele é normalmente a autoridade nesse assunto. Quando vamos para o campo da política, vemos que a autoridade que os políticos têm é uma autoridade que foi passada a eles. Nós que votamos neles, ou não votamos, mas democraticamente eles foram eleitos, eles receberam uma autoridade vinda do povo. Então existem várias formas de autoridade no nosso meio, né? no país onde nós vivemos. A autoridade então está relacionada a ensino, a uma prática, a autoridade está relacionada a algum cargo ou alguma atuação de autoridade recebida por outra pessoa. Nós já vimos no livro de Marcos, ao longo desses meses, que Jesus tem autoridade, né? Ele tem autoridade por aquilo que ele fala, por aquilo que ele conhece, por aquilo que ele faz e porque essa autoridade foi concedida por Deus. Só relembrando, Marcos 1:22 mostra que as pessoas ficaram admiradas com o ensino de Jesus, pois ele era alguém que ensinava com autoridade.
Marcos 1,27 vai dizer que os discípulos estão maravilhados com a autoridade de Jesus sobre os espíritos maus. Marcos 2,10 vai dizer que Jesus, quando responde ao questionamento do íntimo dos fariseus, ao dizer que ele tinha autoridade para perdoar pecados e fazer um paralítico levantar. E ainda em Marcos 4,41, Jesus demonstra autoridade sobre a natureza, sobre os ventos e a tempestade ao acalmá-los. Jesus é alguém com autoridade. Mas no texto que vamos ver hoje, a autoridade de Jesus é questionada. E por mais que a verdade seja dita, até mesmo escancarada, existem pessoas que não se importam com a verdade, mas sim e sair vitoriosas de uma situação, vitoriosas entre aspas. Quando a autoridade de Jesus é colocada em questionamento, Jesus expõe as intenções e espera uma resposta adequada à verdade sobre quem Ele é. Essa frase ela resume o texto que vamos ver hoje. O texto está lá em Marcos 11, de 27 até o versículo 33. E a primeira questão que acontece ali é um questionamento a respeito da autoridade de Jesus. Vamos ver o texto, Marcos 11, de 27 e 28 inicialmente. Diz assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? A famosa pergunta: quem é você para fazer isso que você está fazendo? Não é a primeira vez que a autoridade de Jesus é questionada pelas autoridades do povo, pelos líderes do povo. Pelo menos outras 6 ocasiões isso já havia acontecido. Ele foi acusado de diversas coisas. Inclusive, você deve lembrar que ele foi acusado, inclusive, de ser príncipe do mal, filho de Beuzebu. Jesus não apenas se livra desses questionamentos a respeito de quem ele é, mas ele normalmente expõe as falhas dos opositores e espera um compromisso com a verdade. Logo no começo do texto, fala de sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. Esses 3 grupos aqui citados, eles não eram amistosos entre si. Eram grupos eventualmente rivais entre si. Os sacerdotes estavam ligados às atividades do templo. Para eles, a lei tinha sido dada para a interpretação dos sacerdotes e apenas os sacerdotes podiam interpretar a lei. Os mestres da lei entendiam diferente. Eles achavam que a lei tinha sido aberta para todas as pessoas e todo o povo de Israel, seguindo as interpretações sugeridas por eles e pelos fariseus. Os líderes do povo, eles circulavam entre esses outros 2 grupos, Já os líderes do povo tinham alguns posicionamentos diferentes com relação à ocupação dos romanos em Israel. Existia um grupo que era a favor dos romanos em Israel. Tinha um segundo grupo que não era a favor, mas podia viver pacificamente com eles. E havia um terceiro grupo que era guerra, rebelião e tirar os romanos de lá. Então, esses 3 grupos, você pode ver, são grupos que pensam totalmente diferentes uns dos outros. Por que eu estou entrando nesse detalhe? Porque essas inimizades, elas ficam de lado quando a pessoa de Jesus aparece. Eles agora têm um inimigo comum e um inimigo maior em comum. Os 3 grupos, eles chegam para questionar Jesus. De onde vem a sua autoridade? De onde vem essa autoridade sua para vir aqui no templo e fazer aquilo que você fez, que nós vimos domingo passado, purificando o templo? De onde vem a sua autoridade para realizar o ensino que você faz? Para realizar os milagres que você faz? De onde vem sua autoridade de entrar em Jerusalém de maneira triunfante e real?
Quem te deu essa autoridade? A questão aqui, meus amigos, é que independente da resposta de Jesus, o objetivo daqueles homens era apenas um: acabar com a reputação de Jesus e desconfigurar a missão dele. Eles não tinham um compromisso real de saber e de seguir a verdade de Cristo. Eles só queriam atacar a Jesus e acabar com ele. Fica claro que esse é o objetivo deles quando nós olhamos o versículo 18 de Marcos 11, que diz que eles queriam matar a Jesus. Esse grupo se reuniu e olhou o que Jesus fez e estavam bolando um plano de matar Jesus. E logo em seguida temos essa passagem. Eles fazem o questionamento e querem saber a resposta de Jesus a fim de apanhar Jesus em uma armadilha. Não é muito diferente nos dias de hoje, né? Existem tantas pessoas que têm um único objetivo, que é acabar com o cristianismo, ou acabar com Jesus, ou acabar com a palavra de Deus. Elas não têm interesse em descobrir a verdade. Elas não acham, ainda que elas não achem provas a respeito de Jesus, da Bíblia e tal, mesmo assim elas continuam cegas em suas tentativas. O que elas querem? Acabar com Jesus e não ser transformadas pela verdade que ele traz. Jesus sabe muito bem da armadilha dos líderes do povo. Ele sabe que a pergunta desses homens, ela era bem astuta. Qualquer uma das respostas poderia colocar Jesus em maus lençóis. Como dissemos, eles não tinham interesse com a verdade. Eles queriam ver Jesus cair na armadilha. Se Jesus dissesse que a autoridade dele tinha vinda de Deus, ele poderia ser acusado de blasfêmia e ser, inclusive, apedrejado ali. Porque ao afirmar que a autoridade dele vinha de Deus, ele está se considerando como uma autoridade divina. E aí aqueles homens iam ficar extremamente aborrecidos. Onde já se viu esse homem rogar para si uma autoridade de Deus? Se Jesus dissesse que ele não tinha autoridade nenhuma, aí a situação foi feita. Ele seria altamente envergonhado e o povo perderia o respeito por ele. Jesus consegue dar uma resposta que vai direto ao ponto e expõe as intenções e os corações daqueles homens. Vamos olhar a resposta de Jesus. A continuação do texto diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. E eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: então por que não creram em João? Mas se ousarmos dizer que era apenas humana, eles tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Jesus conseguiu não apenas sair da armadilha, mas também colocar as autoridades em uma. Parece que Jesus estava fugindo da briga, ou mesmo que Jesus não quer responder a questão, mas não é isso. Jesus está expondo as intenções daqueles homens. Jesus conhece o coração daqueles homens. Ele sabe o que passa, ele sabe do interesse deles. E sua pergunta, ou melhor, sua contra-pergunta, expõe isso, coloca isso à tona. Eles não estão interessados em saber a verdade, eles querem acabar com Jesus. Fica evidente nas considerações que eles fazem sobre a possível resposta. E quando Jesus lança o desafio, o batismo de João é de Deus ou não, o dilema está feito. Se eles respondem que o batismo de João veio de Deus, eles teriam que admitir que João Batista não era um louco no deserto, mas era a voz do que clama no deserto. Era o profeta que vinha antes do Messias. Isso fazia de Jesus o Messias. Eles não podiam matar o Messias, onde já se viu. Agora, se eles dissessem que Jesus era apenas humano, que a autoridade de Jesus batizar não era de Deus, era apenas dele mesmo,
Eles estariam em maus lençóis com o povo. E o povo acreditava que o batismo de João era algo divino. O povo reconhecia João Batista como alguém especial. E esses homens tinham medo do povo. E eles não querem assumir nenhuma posição aqui, se o batismo de João era de Deus ou não. Se na pergunta dos sacerdotes qualquer resposta de Jesus poderia ser usada contra ele, na pergunta de Jesus, qualquer resposta da liderança de Israel mostraria as verdadeiras intenções. Se eles falassem que era de Deus, que era a resposta correta, mostraria que eles estavam errados. Se eles assumissem a verdadeira resposta que eles tinham no íntimo deles, mostraria também o quão eles estavam errados com relação a isso. A pergunta que Jesus aos líderes leva a algum tipo de decisão com relação a Jesus. Aliás, cada encontro com Jesus gera algum tipo de resposta. Existem encontros com Jesus que geram negação, outros dúvida. Existe encontro com Jesus que leva à perseguição. E alguns encontros que as pessoas acabam falando, Jesus era alguém legal, bacana. Porém, é apenas uma resposta a Jesus que é efetiva, que é quando cremos pela fé, que Ele é o único e suficiente Salvador, que perdoa os nossos pecados, que nos dá a vida eterna e nos dá a vida plena e verdadeira. A resposta a Jesus, que quando cremos em Jesus, ela nos transforma de dentro para fora. Eu lembro anos atrás, quando eu estava na faculdade, e tinha um amigo meu que vinha há algum tempo escutando sobre as verdades do Evangelho. E ele vem de uma família bem tradicional, de uma cultura bem tradicional também. E após escutar sobre Jesus, ele chegou para mim e falou assim: Lucas, eu tenho estudado muito sobre as coisas que você tem falado e eu tenho entendido que quando a gente encontra com Jesus, ele espera algum tipo de compromisso, né, com ele. Eu falei, é verdade. Quando cremos em Jesus, nós nos tornamos cristãos. E ser cristão é se reconhecer com Cristo. Você está junto com Ele, você assume uma nova família, uma nova identidade, né? E ele falou assim, e Jesus Cristo muda as nossas vidas, né? Eu falei, sim, de fato, Ele muda. Muda de dentro para fora, muda a nossa situação. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos, né? E depois, quando aceitamos a Cristo, nós temos vida, vida eterna. E ele, após fazer perguntas tão interessantes, ele falou assim, pois é, eu acho muito interessante tudo isso sobre Jesus, mas eu sei que se um dia eu aceitar o que Jesus é, eu vou ser expulso da minha família. E, sinceramente, eu não quero arranjar essa briga com a minha família. Sabe quando a pessoa fez todas as perguntas certas e só falta o sim final? Foi exatamente essa sensação que eu tive. Ele fez todas as perguntas certas e na hora do sim final ele falou, eu não quero. Ele não aceitou a autoridade de Jesus. Ele preferia estar sob a autoridade dos pais dele, ao invés de estar sob a autoridade de Cristo. Da mesma maneira que ele não quis aceitar a autoridade de Jesus, os líderes também não aceitaram isso. Veja a resposta deles no último versículo do nosso texto de hoje. Diz assim, por fim responderam, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus espera uma resposta verdadeira, eles não fazem. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles preferem negar uma resposta ao invés de viver e aprender de Jesus. Eles mentem. Eles preferem isso ao invés de ser transformados por Jesus e viver de acordo com a verdade do Evangelho. Algumas pessoas são assim também. Elas sabem que Cristo tem verdadeira autoridade. Ensina com autoridade. Vive
com autoridade, que Cristo recebeu a autoridade do Pai, mas, mesmo assim, não querem, rejeitam, negam, preferem a mentira e até, se possível, atuar contra o Senhor do que humildemente reconhecer que Cristo é a autoridade. O comentarista chamado Hendrickson diz o seguinte: uma lição importante e prática ensinada aqui. Os opositores de Cristo não enxergaram a verdade, porque se endureceram contra ela. A razão pela qual tantas pessoas sabem tão pouco sobre Jesus e a respeito da alegria da vida cristã é que se recusam a se submeter à vontade do Senhor. Não é diferente hoje, né, irmãos? Existem pessoas que têm um objetivo único: acabar com o cristianismo e não descobrir a verdade e nem as alegrias da vida cristã. Eu lembro quando eu estava na universidade e eu escutei a palestra de um cientista cristão de um grupo chamado Reasons to Believe. E ele fez uma excelente explicação sobre uma descoberta científica que desacreditava a teoria da evolução como ela era comprovada. E mostrava que dentro da célula humana existiam alguns componentes, vamos dizer assim, da célula humana que mostrava algum tipo de intervenção divina, que mostrava que o ser humano ele era diferente de outras espécies. Dá para perceber que eu não consigo explicar direito o que aquele homem fez em 2 horas. Ele explicou com detalhes o funcionamento da célula, a descoberta, como aquilo procedeu. Uma descoberta incrível. 2 horas de palestra. Após esse período, ele abriu para perguntas e um professor da biologia, um ateu, ele abertamente ateu, ele começou a fazer algumas perguntas. E aquele palestrante começou a responder a tais questionamentos. E aquilo começou, de alguma maneira, a pegar fogo no debate, porque o professor deixou de lado toda a parte científica da palestra e começou a acusar os cristãos de serem hipócritas. Depois ele acusou a igreja de cometer atrocidades. E depois ele começou a levantar questionamentos sobre por que existe tanto mal no mundo. Perguntas que são importantes e relevantes de fato. A Bíblia, inclusive, traz resposta a elas. Mas aquele professor não estava interessado nas respostas. Ele queria simplesmente acabar com aquele tipo de palestra, desacreditar o palestrante e fazer com que aquilo tivesse um fim. Ele foi atrás de fazer com que aquela palestra não acontecesse mais. E ele queria de todas as formas que aquele evento, aquele tipo de palestra, aquele tipo de debate não tivesse vez na universidade. Existem pessoas que, ainda que Jesus Cristo aparecesse vivinho da Silva, né, ao vivo em cores, aqui e agora, essas pessoas negariam a acreditar que ele existiu. Para concluir nossa mensagem, onde nós estamos nisso tudo? Será que somos aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus? Será que nós cremos nele? Nós vivemos a verdade do Evangelho e vivemos na verdade de quem Cristo é? Ou será que nós somos levados por qualquer coisa e pessoa que se diz uma autoridade? Preferimos escutar outras pessoas, outras autoridades do que a Cristo? Preferimos viver muitas vezes da nossa própria maneira, não reconhecendo humildemente a autoridade do Senhor? Será que nós recusamos a verdade de Cristo para vivermos uma mentira? Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Lee Strobel. Esse homem era alguém cansado de igreja e de pessoas da fé. Ele se considerava um cético. Ele não conseguia entender como é que tinham pessoas que acreditavam em Deus. Para ele, tudo isso era um simples conto de fadas. Ele não
aceitava Cristo e não aceitava as pessoas que seguiam a Cristo. Lee era um grande jornalista e ele resolveu escrever um artigo para acabar de vez com a farsa que ele achava que era o cristianismo. Então ele foi atrás da verdade de verdade. Ele foi fazer uma pesquisa científica a respeito da ressurreição de Jesus e para mostrar, de uma vez por todas, que tudo aquilo que os cristãos acreditam é mentira. Ele escreveu um livro após essa pesquisa. Esse livro se chama Em Defesa da Fé e que virou um filme chamado Em Defesa de Cristo. O que aconteceu com Lee? Ao ser confrontado com a verdade e a autoridade de Jesus, ele poderia ter continuado negando, rejeitando, desprezando e se orgulhando. Mas quando ele conheceu a verdade, aquilo abriu os olhos dele. E ele percebeu que quem estava errado era ele mesmo e não Jesus e nem o cristianismo. Jesus era a autoridade da vida dele. Felizmente, Lee aceita a autoridade de Jesus. Lee se converte. Lee muda de vida e muda de visão sobre Cristo. E aquele que então era um opositor a Jesus passa a ser um grande defensor da fé. Ele faz hoje palestras e muitas palestras a respeito da sua descoberta e de como Cristo é capaz de mudar nossas vidas. Ele mostra vários artigos científicos, bases arqueológicas e reflete sobre a realidade de Jesus e leva as pessoas a falar: esse encontro com Jesus requer uma resposta. Uma das consequências de reconhecer a autoridade de Jesus é viver pela verdade que Jesus nos mostra. Significa viver as nossas vidas sabendo que Ele é a autoridade das nossas vidas. Ele muda as nossas vidas. Ele traz luz e verdade para os cantos mais escuros e mentirosos que podemos ter. Viver sob a verdade e a autoridade de Jesus é melhor do que achar que somos a autoridade e vivermos uma grande mentira. Vivemos num mundo onde cada um se declara autoridade de alguma coisa. Vira e mexe, escutamos as pessoas falando: isso é verdade para você, muito legal, não é verdade para mim, e cada um busca a sua verdade. Jesus, porém, Ele é a autoridade porque foi dada por Deus, por causa dos seus ensinos, por causa da sua prática. Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a gente possa experimentar desta vida que Jesus nos proporciona debaixo da autoridade e da verdade de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos agradecer por esse dia, agradecer por essa mensagem que está na Tua Palavra e que reflete a autoridade que só o Senhor tem. Que a gente possa viver de acordo com a Tua verdade e debaixo da Tua autoridade. Nos ajude essa semana a reconhecer isso e a viver desta maneira. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que
Desde o início? Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livra, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá jamais, me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confio. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Muito obrigada por terem participado conosco essa noite neste culto. Tenham todos uma boa semana e para você que quer conhecer e nos acompanhar mais, pode nos seguir nas redes sociais. Boa semana. Tchau!